Boa noite, pessoal, tudo bem? Começar mais uma live aí. Dessa vez com o meu amigo Vinícius Stefanelli. Vamos esperar ele entrar. Se alguém puder dar um feedback aí se o som tá beleza, se a imagem tá ok. Mamães entraram, entrou minha mãe, entrou a Márcia do Rodriguinho, tudo bom? Vini já tá aí. Beleza, o som tá maneiro, né? Então vamos nessa. Ô Vini, se mandar um convite aí, me ajuda. Minha gambiarra aqui de apoio, não consigo localizar você. Ixi, Vini, agora eu já abri, eu não consigo fixar o tema não. Só me manda o convite aí pra eu te... Ah, chegou. Bruna, Rita, Jair, beleza? Temos que marcar isso aí, hein, Jair? Te aguardando aqui também, hein? Edneia. Mandei o convite pro Vini, vamos ver se ele... Vini, responde aí que já foi o convite. Você enviou o convite, eu já fiz, estava aguardando o seu retorno, Vini. Está escrito aqui, aguardando consciência curso. Marcela, tudo bom? Paulo, deixa eu mandar de novo o convite, ver se vai. Ah, conectando. Agora foi. E aí, meu querido, tudo em ordem? E aí, tudo bom? Beleza. Então tá bom. Mais uma live aí, bater um papo um pouco sobre como as 5 leis entraram na nossa vida aí, né? E também à disposição para responder as perguntas da galera, que tiver de coisa relacionada a esse tema, ou curiosidades ou perguntas pessoais sobre isso. Fala, Rominho. Certo? Bem-vindo, Vini, obrigado. Fala, meu irmão. Tudo em Bem, ordem? Rômulo. Pessoal aí também da Clínica Ontos presente. Decache. A galera tá em peso aí. O Vini Boim também entrou, vai fazer o curso lá. Inclusive, uma boa, já começar falando do curso, esgotaram as vagas do curso, né? Então, o Mordiguinha ia publicar isso amanhã, mas acabou já encerrando, muito legal. Vinícius está aí, fala, Boim, sei que está dentro do curso e acabei lembrando disso, então, mas que bom que bastante gente fez a inscrição, vai ser uma experiência interessante, né, de estar falando exatamente sobre essas introduções às 5 leis, um formato novo, formatos em tempos de pandemia, né, e tudo em ordem aí, Vini? Tudo bem. Apesar dos pesares, né? Muitas coisas boas estão acontecendo também. E acho que esse workshop foi uma delas. Deu uma sacudida na gente, né, Shedek? Estava enrolando aí e agora vamos estamos lançando esse workshop aí de 3 dias. Na verdade, são 12 horas, né? E Exato. mais de 3 dias, concentrados em 3 dias. E
É um formato que a gente notou que pode ser muito bem-vindo para algumas pessoas que querem apenas uma breve introdução, né? Querem saber um pouquinho mais a respeito, estão em dúvida em fazer a formação. Então, acho que é uma boa oportunidade para se inteirar sobre as 5 leis, né? Exato. E estamos falando de tempo de pandemia aí, também um dos grandes benefícios, né, dessa perspectiva, acho que cada vez mais eu vendo situações novas na minha vida que o fato de ter esse conhecimento, o fato de ir trabalhando com isso vai permitindo novas perspectivas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas perspectivas dos nossos pacientes. Mas conta um pouquinho aí, Vini, como é que isso chegou aí para você das 5 leis? Como é que foi que isso te rondou? Bom, eu acho que você vai falar um pouquinho também, né? Mas eu acredito que, de certa forma, no início, temos uma história em comum, vamos dizer assim, né? Acho que por conta da osteopatia que já nos traz muito essa visão mais sistêmica, mais integrada do indivíduo, do paciente. E foi durante a formação de osteopatia, muito lia muito a respeito, né, das relações que o Dr. Steele dizia sobre corpo, mente e espírito. E, e por mais que eu pesquisasse, né, me aprofundasse, eu percebi uma lacuna assim, na literatura, nas formações de osteopatia, né, sobre qual seria essa relação de mente com o corpo, né? E, você, assim como eu, é um grande curioso da história da osteopatia, né? E até conversando com o diretor do museu, a gente viu que essa lacuna mesmo ficou lá atrás, né? Por diversos motivos. Então, muito do que o Dr. Steele citava sobre a relação de mente e corpo se perdeu. Então, nessas buscas, eu acabei me deparando com as 5 leis. E agradecer em especial o Paulo Dobruski, que é um grande amigo hoje, irmão, e foi um dos professores que acho que mais me motivou. É ele que trazia, né, não vou dizer para aula, mas aquelas conversas, né, de coffee break. Na aula você percebia que ele fazia algumas correlações diferentes, mas acho que em respeito à formação ele acabava soltando um pouquinho no coffee break. Eu falei, meu, eu preciso beber nessa fonte aí. E aí eu comecei a pesquisar e acabei fazendo o curso com o Luiz Felipe, né? Na época, até foi uma coincidência aí, né? Que futuramente depois, né, com o meu ingresso na Consciência Cursos, a gente se juntou a curso, como que é? Curso de Saúde, né? Que era a Era empresa curso de saúde do a Curso de Guerzoni, do Saúde. Gabriel e o Ada, né? Foi com eles que eu fiz a formação e depois viemos a se juntar com eles para, né, realizar e organizar os cursos juntos de 5 leis. E foi ali que a gente começou a formação. Então, acho que eu também sou muito grato a você aí pelo convite, né? Porque acho que aí foi um empurrão, né? De vez, assim, para estar em contato com toda essa overdose, né? De 5 leis. E eu acho que uma coisa que é interessante, acho que linka um pouquinho com isso que você falou também, esse tempo que a gente está vivendo de pandemia. E eu acho que conhecer as 5 leis, isso nos dá, de certa forma, bastante tranquilidade, né? E paz para lidar à frente às relações de saúde e doença, né? E a gente vai falar do como que isso pode impactar, né? Tanto em nossos pacientes, mas na visão que nós temos e nas nossas relações com eles. Mas uma coisa que eu percebi, e isso se torna cada vez mais forte, né, ao longo dos cursos aí que a gente vai vivenciando com os alunos, mas o quanto é que as 5 leis
impacta, antes de mais nada, nós mesmos, né, do que o paciente. Então, eu tive uma série de, vamos dizer, respostas, né, biológicas quando eu fiz o curso. E então foi, antes de mais nada, um processo de autoconhecimento, de eu me conhecer primeiro e entender como que isso responde. E depois isso acabou ficando mais fácil, né, de compreender no paciente. E esse momento que a gente está vivendo, isso deixa muito claro, né? Porque eu me sinto, de certa forma, grato por isso, porque eu não sei exatamente como seria o meu comportamento, a minha visão de pandemia se eu não conhecesse as 5 leis, né? Mas acho que essa é uma forma resumida aí um pouco da minha história, como eu conhecia as 5 leis, como foi, que nem a gente brinca, né? Que a gente foi picado pelo bichinho da osteopatia. Acho que as 5 leis é a mesma coisa. Uma vez que você tem contato ou detém esse conhecimento das 5 leis, é muito difícil você pensar de outra forma, né? Porque a partir do momento que você entende que os processos chamados de doenças, né, ou os sinais e sintomas fazem parte de um processo biológico natural de sobrevivência, tudo muda. É difícil você voltar naquela outra forma de pensar, né? Naquele outro modelo tradicional. E eu acho que isso acaba dando, de certa forma, também uma tranquilidade no atendimento e para com o paciente, né? Porque uma vez que o paciente se sente também tranquilo com a informação que você traz, com a sua visão frente àquele problema, ele também se sente mais seguro, ele também fica mais em paz, né? Então acho que é isso, um pouquinho da minha história e o quanto é importante, né? Ó, quem acaba entrando em contato com as 5 leis, a importância de aplicá-la no seu próprio dia a dia e aplicar em si antes de sair aplicando, né, no paciente. Sim. E, Exato. bom, não sei se você quer comentar algo a respeito do que eu falei, mas se não, eu já faço a pergunta, porque a gente está aqui, né, os dois das 5 leis biológicas, um entrevistando o outro, então a gente vai fazer papel de Na entrevistador verdade, e é batendo papo, entrevistado. né? E então aproveito aí para já fazer a mesma pergunta para você, como é que você começou e como que as 5 leis impacta, né, tanto na sua vida como no seu dia a dia de consultório para com o paciente. Beleza. É interessante isso que você comentou, porque o próprio Luiz Felipe às vezes comenta com quanta gente da osteopatia aqui, né? E claro que tem a interferência nossa, né, por estar dando aula, estar em contato dentro desse mundo, mas ao mesmo tempo eu vejo como um grande foi quem abriu a porta para eu começar a perceber isso, né? A perceber sobre essas interferências, sobre esses sistemas. Ó, o Luiz Felipe e Cláudia estão aí, só de olho. Foi Não muito podemos legal, decepcionar, hein? mas foi muito interessante nesse aspecto, porque compreendendo a osteopatia, tem duas coisas importantes durante a formação da osteopatia que me chamou a atenção. Primeiro, entender que a forma como as coisas nos foram apresentadas não são realidades absolutas, verdades absolutas que devemos simplesmente nos aperfeiçoar dentro daquele modelo. Né? A osteopatia me trouxe um exemplo de um modelo diferente do modelo que eu conheci na faculdade, que me deu N respostas a várias coisas e me passou a duvidar de que a história seja só essa, né? A história não é só essa história que estão me contando, né? Existem mais por trás disso. Esse foi uma primeira coisa, que desde o início da formação você começa, pô, isso aqui que me ensinaram de uma forma acontece em outra, essa variável que não existia agora passou a existir. E junto ao longo da osteopatia, isso demorou um pouco a cair essas fichas, foi caindo as fichas
da globalidade e da origem da osteopatia, porque infelizmente acaba tendo hoje muito a visão da medicina manual osteopática, né? Mas não um tratamento da osteopatia como um todo, que não envolve só técnicas manuais sobre isso, né? E quanto Aham. mais se conhece a história do Dr. Steele, as passagens dele, o que ele falava, como ele via o processo de doença, né? Esse é um dos primeiros, eu vejo na maioria das pessoas, um dos primeiros dificuldades de quebrar paradigma envolve a questão da doença como algo a ser combatido, um problema, enquanto o Dr. Steele já falava da doença sendo um mecanismo e capacidade de adaptar a uma alteração de demanda, uma alteração de ambiente, e sempre com as esferas mente, corpo, espírito, mas como a doença não sendo o problema, né, e sim uma alternativa que o corpo deu para isso. Isso já é um paradigma bem grande de ser quebrado, embora mesmo durante a formação muita gente continua com essa perspectiva, né? Não é uma coisa, muitas vezes, que todo mundo consegue perceber isso ao longo da formação, mas isso já era uma coisa que me chamava a atenção, e alguns professores vinham com isso. O Elício veio da Espanha com essa formação, ele tinha feito a formação com um curso com o Dr. Hammer e passou um livro, um PDF, estou falando disso, cara. Se eu terminei a formação em osteopatia início de 2006, isso aí deve ter sido em 2005, 2004, 2005. E ele me passou um PDF com o livro do Hammer em espanhol. E eu já comecei a ler, achei aquilo ali muito, muito, muito estranho. No início ele comentava só com uma terapia que trabalhava sobre câncer. E depois, começando a ler, comecei a ver muitas premissas, muitas condições iniciais que tinha muita sinergia com a osteopatia, e na época não tinha tanta referência para poder estudar isso da osteopatia, né? A Uhum. internet tinha, mas não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje, não era tão fácil achar as coisas, e livros, então, não tinha. E isso ficou na cabeça, eu ficava lendo esse livro, acontecia alguma coisa, eu olhava nesse livro, que tinha uma tabelinha lá no final. E o Paulo Dobruschi veio falar comigo depois. O Gustavão está aí também. Eu vi o Gustavo Henrique de São José dos Campos estava aí. Não sei se ainda Fala, está Gustavão. na live. Mas o Paulo veio comentar, cara, eu vou fazer esse curso lá em Florianópolis. Eu falei, cara, é exatamente aquilo que o Elício tinha me falado na aula e tal. Isso tem 10 anos. Estava até vendo agora. Por acaso eu fui pegar um e-mail do Gustavo. Ah, o Gustavo está aí. Parceiro dessa jornada aí. Aí foi Paulo, Gustavo e o Juliano Ada, lá para Florianópolis, e fazer aquele curso de 9 dias, né? E chegando lá, um grande universo se abriu, e a gente ficou muito, muito encantado, e até aquele jeito hipnótico do Luiz Felipe, a gente ficou muito encantado com a didática e tudo, falando, cara, falei, cara, tô querendo ver de chamar ele para dar uns cursos no Rio. O Ada falou, cara, eu vim aqui para chamar ele para dar uns cursos em São Paulo. Falei, pô, beleza, vamos organizar. Se é possível, a gente consegue trazer ele junto. Ele vem no Rio, ele vem em São Paulo, a gente divide os custos, etc. Beleza, vamos conversar com o Marcelo, que o Marcelo era o cara que trazia ele lá para Floripa, né? Primeiro ver se o Marcelo, que trazia ele, se incomodava da gente fazer esse convite para o Luiz, né? E aí a gente foi convidar o Marcelo para convidar, não, perguntar ao Marcelo se tudo bem para ele, etc. O Marcelo foi super generoso, super tranquilo, falou, não, quero mais que vá, etc. E a gente convidou e acabou indo. Depois, curso de saúde acabou terminando, a gente meio que se juntou, aí o Ada e o Guerzoni saíram, ficando só o Boal, que está com a gente nos 5 leis biológicos. E a partir daí foi muito interessante, porque eu demorei, de certa forma, a aplicar isso, a integralizar isso com o paciente, né, porque dava algumas perspectivas de percepção do paciente, eu não tinha muitas ferramentas e conhecimento para abordar isso, né? Porque uma coisa é você identificar, outra coisa é abordar, né? Muitas vezes, e é um erro comum achar que por identificar é só eu falar para o paciente, explicar para ele que as coisas se resolvem, e muitas vezes isso tem um efeito nocebo importante. E se as coisas conseguem, muitas vezes tem bons desfechos, mas muitas vezes não, dependendo da forma que a gente apresenta e mostra isso, né? Se fosse assim, seria fácil, né? Imagina só.
E como eu sempre fico muito receoso com isso, né? Eu até, de certa forma, admiro algumas pessoas que fazem um curso, no dia seguinte já está dando o curso do curso. Fala, caraca, que peito, né? Eu fiquei muito tempo com isso, assim, até perceber, entender os meandros, abordar de uma maneira sutil, e depois eu fui fazendo outras formações e revendo muito isso, né? Até aplicar, mas hoje é interessante como dar uma percepção das variáveis que estão presentes naquele paciente, né, nas nuances que estão presentes, que muitas vezes não envolve nem necessariamente entrar no mérito, mas permite, através das ferramentas que a gente tem, adequar as sugestões, os exercícios, os pedidos, as orientações, utilizando esse princípio, né? E mais do que isso, acho que dá uma segurança para a gente. Eu acho que o conhecimento ele tem que vir para libertar e para empoderar de alguma forma, né? Uhum. O conhecimento não pode me trazer mais conflito, não pode me trazer mais problema, porque senão tem alguma coisa errada nisso, né? E o conhecimento das 5 leis biológicas, primeiro, que bateu muito com a raiz da osteopatia, a filosofia e a forma de ver o corpo, sempre buscando sobreviver da melhor maneira possível, com o menor custo. E começou a dar mais elementos para que a gente consiga chegar num universo desse recente aí, né, desse caso de pandemia, em que a gente se falou muito no início, né, até com o Luiz, a gente ligava para o Luiz, cara, o que você está vendo, como é que você está percebendo, a gente também, e tentando pegar mais informações para ver se isso que está acontecendo, onde é que estão os gaps, porque da maneira que está me apresentando não tem muita saída, né? E a gente Uhum. começou a ver várias inconsistências, começamos a estudar isso cada vez mais, mas permite, em primeiro lugar, um lugar de segurança e de não cair em qualquer sugestão hipnótica, né? E qualquer arapuca, né? E Uhum. essas são meio que plantadas desde pequeno, né? Situações familiares, situações rotineiras que vêm com diagnósticos nefastos, com síndromes, com relação que seu pai teve, você vai ter, aquelas coisas que todo Uhum. mundo vivenciou isso ao longo da vida. Mas isso permite dar um passo para trás, né? E falar, peraí, dentro da perspectiva que eu conheci, que eu vivi, era assim, e dentro dessa perspectiva, como é que eu posso olhar isso, né? Uhum. Onde é que, em que lugar isso está, né? Isso dá muita confiança, claro que tem limitações e que está em pleno desenvolvimento, mas assim, a gente sabe onde a gente está pisando de uma maneira um pouco mais segura, né? E não cair nessas situações, né? Sem solução e de desespero, né? Tá muito longa a É, história aí, Gabriel. não, tá ótimo. O Gabriel falou de dar É, um livro isso. como o Gabriel disse, acho que dá um bom livro. É engraçado que você vai falando assim, também vou me conectando e vou lembrando sobre também algumas passagens aí e algumas situações também com pacientes. Mas estou com um ponto que eu acho que é interessante a gente reforçar. Não sei se todos aqui que estão presentes na live já passaram pela formação ou pelo menos o básico com a gente, né? Ou se estão tendo contato pela primeira vez, ou já ouviram falar, assim como uma outra afinidade das 5 leis com a osteopatia é que, assim como a osteopatia, ela é muito atacada, é muito apedrejada, né? E a osteopatia, eu diria que hoje já, de certa forma, está ganhando seu espaço dentro da comunidade, até, eu diria que mais dentro da fisioterapia, né, por ser uma especialidade no Brasil, mas eu vejo que as 5 leis ainda não ganhou seu devido espaço e até seu merecimento, né? Eu acho que muito se dá por um ponto que você levantou aí, que é das pessoas confundirem ela com uma técnica, né? Então, outra afinidade, né? As pessoas acabam confundindo a osteopatia com uma técnica, onde não é exatamente uma técnica. E as 5 leis é a mesma coisa. E então muitos
acreditam, né, que aquela tabelinha que você comentou, né, que você encontrou lá do livro do seu professor, que basta fazer a correlação da região ou do sintoma, né, com aquele sentido biológico, pronunciar isso para o paciente e, como num passe de mágica, a coisa vai ser resolvida, né? Então, que não é bem isso. Ela é um conhecimento, é uma forma de entendimento, né, da relação aí de saúde e doença. E diversos profissionais, com as suas mais variadas técnicas e ferramentas de abordagem, né, podem se beneficiar desse conhecimento e aplicar no seu paciente das mais variadas formas. Né, porque o ser humano podemos dizer que é um animal extremamente complexo, né? Varia muito a percepção de cada um. Cada um tem um sistema, né, de crenças, está inserido numa sociedade, numa cultura, teve um tipo de criação, teve uma visão de mundo, e aí entra um pouco nisso que você comentou também sobre uma maioria, né, digamos assim, das ciências médicas correlacionar muitas doenças com alterações genéticas ou hereditárias. Então, a 5-Leis ela acaba dando essa visão para a gente. E, então, para desmistificar esse ponto, né, de que a 5-Leis ela não é uma técnica, mas através dela cada profissional e até cada paciente, né, pode utilizá-la da melhor maneira. Então, um ponto que a gente vem aprendendo, né, cada vez mais, somente nos últimos anos, mas é o quanto impacta a forma com que nós nos comunicamos com o paciente, né? Então, a gente vê, acho que um caminho enorme agora pela frente, né? E graças ao Luiz Felipe, ao Marco, que trouxeram isso, mas de como a forma que a gente conversa com o paciente ou comunica, e de que muitas vezes você chega já vomitando sentidos biológicos ou correlações, não é a forma mais apropriada, né? Mas sim existem formas estratégicas, ou muitas vezes nem só pela comunicação, mas através da nossa própria ferramenta de trabalho, no caso da osteopatia, que são as mãos, né? Então, a gente consegue também com isso, associando técnica manual mais a comunicação, aplicar as 5 leis de uma forma respeitosa e para que realmente faça valer todo esse conhecimento aí que o Dr. Hammer descobriu. Sim. E essa coisa que você comentou da medicina ainda não dar dado os olhos que merece, né? É interessante, a gente vai inclusive fazer uma live seguinte aí, futuramente com o Jair, que está aí, que é pediatra, outros médicos que fizeram a formação com a gente, que vieram aqui para Piracicaba, para a gente exatamente trazer dentro das perspectivas deles, né, como é que foi acessar esse conhecimento, o que mudou. E tem uma coisa interessante que eu tenho observado, é que até mais do que a relação de doença, né? Estou até escrevendo um texto aí, vamos ver se sai alguma coisa. Os textos são rápidos, demoram uns 3 meses para sair, mas sobre essa perspectiva, né? Que a gente vê muitos pacientes não, mesmo a galera hoje da antroposofia ou de linhas mais naturais, ou que vê os desequilíbrios bioquímicos relacionados às doenças e etc., fala muito do evitar, do se opor, temos que fazer isso para evitar a doença, para atacar a doença, para combater ela, né? E essa perspectiva, né, de dicotomia de mal e bom, né, que é um ponto comum de ser levantado dentro. Todo mundo busca um profissional de saúde para melhorar de alguma doença, né? E a gente começa a ver, na verdade, que esse conhecimento permeia a nossa saúde também, o nosso comportamento, as nossas percepções, né? E não só no momento agudo, quando estamos doentes, os nossos pacientes. E é muito interessante que aí a gente consegue mudanças, observar essas mudanças nos nossos pacientes, né? Onde eles mudam não só com relação àquela queixa que ele trouxe,
mas a maneira de ver seu corpo, de ver seus processos, né? Como o Luiz fala muito, né? Ela é um processo, né? Essas doenças que a gente fala tanto, elas são processos em que tem grandes lições dentro disso e depende muito da perspectiva em que a gente olha e da maneira que a gente olha e permite uma nova adequação a isso. Eu vejo relatos de pacientes agora nessa pandemia, que fiquei muito distante, né? E os pacientes do Rio que eu já via a cada um mês, 2 meses, e muitos fazendo contato. E eu vejo assim, cara, dá um orgulho de ver as mensagens assim do pessoal já, não, entendi isso, olhei isso, resolvi mudar isso em casa, percebemos essa coisa. Onde eu acho que a essência do profissional de saúde devia ser essa, né, cara? Habilitar as pessoas a saberem lidar com seus processos. E não Empoderar, né? como e não como um mecânico que conserta algo Aham. que estivesse errado, né? É. E é muito interessante quando isso percebe. Então, a nossa posição como profissional de saúde também, né, de uma atenção primária, não só uma atenção secundária, é, eu acho que é fantástico, né? E aí faz com que famílias busquem junto, porque querem ouvir aquilo que está sendo falado na consulta. Não quer só o paciente chegar, ele quer trazer a esposa junto para ouvir, ele quer, se tem um filho mais velho, ele quer que o filho venha para poder participar dessas resenhas, né? É, e isso acho que é um grande avanço, né? Deixa eu dar uma lida aqui. E o André, você sabe que isso é um ponto interessante, assim, porque eu acho que a nossa profissão, né? Eu diria até que a nossa especialidade, de maneira até bem equivocada, acaba de certa forma, na sua maioria, né? Claro que eu estou generalizando, mas na sua maioria criando essa dependência, né? Do paciente com o método, com a técnica, Tem os né? dois lados Aonde... dessa história, né? Oi? Tem os dois lados dessa história, né? Exatamente. Tem a sociedade que só vê um profissional de saúde quando ele está sem saúde, né? E a Aham. necessidade de um profissional de saúde, e o profissional também que inconscientemente coloca essa necessidade dele em todos os Exato. momentos que esse paciente precisar, né? Na qual o seu sintoma está relacionado com desalinhamento, com bloqueio, e você precisa vir aqui de tanto em tanto tempo. Então, acaba, vamos dizer assim, se apropriando de um método que inicialmente é sistêmico e é integrado, né? E se fala muito da autocura, porém acaba criando aquela dependência do paciente com o terapeuta, né? E falando um pouco de como isso mudou, né, na minha prática, assim, é realmente respeitar mais esse processo de resolução do paciente. Isso era uma coisa que para mim não era muito claro, o porquê que alguns pacientes respondiam bem, outros não. Alguns eram poucas sessões e alta, ou, outros ficavam retornando, ficavam voltando, né? E aí até uma curiosidade, né? Quem já fez a formação com a gente vai entender, mas na endosteopatia tem-se classicamente as famosas 4 sessões, né? E são as 4 sessões com intervalo de uma semana entre elas. Então, para quem está acompanhando, já fez, sabe que a principal fase, né, de resolução de um processo, de um programa, a chamada PSLA, ela se dá durante 3 semanas, na sua maioria, né? E a partir disso, há uma tendência natural do organismo já naturalmente melhorar, né? E aí o que é muito interessante também, fazendo só um parênteses, um adendo, é que eu gosto muito assim de correlacionar, né, todo conhecimento, tudo que eu estudo, mais com o amparo da ciência, e procuro sempre caminhar correlacionando essas experiências clínicas com a ciência. E eu comecei a notar, né, até de forma quantitativa, acompanhando os casos dos pacientes, que isso se dava realmente ali entre a terceira e quarta semana, a grande maioria. E com o conhecimento das 5 leis, isso ficou muito claro para mim.
e passou até, de certa forma, a me dar um alívio, uma tranquilidade, né? Por um lado, porque pelo outro, no início, é decepcionante, né? Você Quer compreender dizer, que e não, tudo aquilo que eu fiz. não é? Exatamente. Mas, claro que a Cinco Leis, ela ajuda nós a nos conhecermos, e aí eu vi que esse era um programa de megalomania que eu tinha, né? E Que acredito que todos, né? Todos na todos. certa forma, a área de saúde nos coloca nessa condição, né, de querer salvar o outro, né? De certa forma, não entramos nisso à toa. Então me ajudou muito nisso, assim, a me conhecer, mas também a compreender esses processos, né? Respeitar esses processos naturais que o paciente passa. Mas aí o adendo que eu ia comentar é a respeito que já existem algumas evidências demonstrando a duração desses processos que nós Em chamamos de média, né? evolução, né? Mas de melhora natural, ou que tecnicamente se citam na literatura, que é a plausibilidade biológica, né? E aí um estudo muito interessante, que até mandei para você na época, fiquei doido quando eu li ele, falei, André, cara, olha o que eles estão falando, meu, exatamente, né, o que a gente fala, o que a gente comenta aí, né, e é falado nos cursos, nas formações, mas é um estudo onde ele analisou como é que se comportava os sintomas de pacientes com crise aguda de dor lombar, né? Então, os pesquisadores, eles avaliaram o paciente quando chegava no hospital, mensuravam, né, aplicavam todas as medidas quantitativas e tudo mais, porém esse paciente recebia apenas uma orientação, né, não me lembro exatamente se recebeu alguma medicação, alguma instrução inicial ali, e aí ele retornava para o dia a dia. Eram pessoas que não quiseram dar continuidade com o tratamento. E aí os pesquisadores avaliavam, né, e acompanhavam esses pacientes por telefone, para saber como é que ia respondendo, como é que ia se comportando esse sintoma ao longo das próximas semanas. E eles avaliavam ao longo, se eu não me engano, aí de 8 a 10 semanas. E aí, olha só que interessante, 60 a 70%, não vou lembrar exatamente o valor, mas melhoraram nas primeiras 3 semanas. Em torno de os restantes, né, batendo os 80%, 85%, tinham melhorado até a 5ª semana. E da 6ª em diante, o restante. Acredito que tinham sobrado em torno de uns 5% ali que Persistia. não melhoraram por questões mecânicas mesmo e de dano tecidual. Ou trilhos. Ou trilhos, né? Não, mas eu acredito que até os trilhos, eles estejam estatisticamente aí no meio. Acredito Dentro que desses desvios 5, padrões, claro. né? Claro. Os desvios padrões. Mas o interessante é que é um estudo com um N, com uma amostra grande, e que considerou a média. Mas olha só que interessante. E também é um hospital aí público, né? Na qual é importante a gente conhecer também a população e o tipo de paciente, né? O universo dele, o mundo dele. Por quê? É uma população sem muita instrução e na moda aí, né, como estão dizendo, mais raiz. Então, mais raiz é aquele que, meu, tá tudo bem, não quero tratamento, né? Toca o barco, tá doendo, vambora. Não fica criando, né, minhoca na cabeça sobre o que aquilo está ali incapacitando. E eu acredito que essa população tem uma chance menor de ativar o conflito local, né? Que o Hammer dizia do conflito local. E então eu vejo que com o tempo estudos também estão surgindo e dando, de certa forma, né, ajudando a argumentar ou a justificar muitos desses processos biológicos que são apresentados nas 5 leis. Sim. E não só esses processos biológicos, como os efeitos iatrogênicos dos processos como eram feitos antigamente, né? O quanto o diagnóstico de determinada condição inclui mais
aumenta a quantidade de doentes, mas não muda o seu desfecho, né? Aham. Isso tem sido discutido e criticado com relação à mamografia, com relação ao PSA, né? Em que criam-se mais, colocam, diagnosticam mais doentes, mas que não necessariamente previne alguma coisa ou muda os números lá na frente, né? Uhum. E é muito interessante isso, como falam de prevenção, né? Esses diagnósticos precoces, hoje já está começando a se discutir o quanto o diagnóstico precoce tem um efeito iatrogênico, baixa qualidade de vida e novas comorbidades e, e os desfechos sendo no mesmo tempo ou até antes do que as Uhum. pessoas não diagnosticadas, né? Isso é muito legal. Estamos com uma coletânea boa, né, Vini? Estamos com uns artigos aí, daqui a pouco sai uma compilação aí de Pois vários é. artigos que sugerem 3 semanas como, Aham. como os tempos. A Marcela lá de Cascavel comentou agora uma coisa interessante e que eu percebi muito quando eu mudei aqui para Piracicaba. Ela falou, né? Eu comecei a dar uma semana, meus pacientes voltavam ruins. Quando eu comecei a dar 15 dias, eles voltavam bem melhores, né? E eu percebi isso também. Eu, quando resolvi vir mudar do Rio para Piracicaba, eu tinha a ideia de que, pô, eu já estou vendo meus pacientes há 2 semanas e tal, dá para tranquilamente, fico indo e voltando. E aí comecei os pacientes não deu para encaixar todos, eu vinha 4 semanas, ou às vezes 6 semanas, 8 semanas, e eu via que não mudava as características, não tinham tanta diferença que necessitava. E eu acho que essa é uma mudança muito grande, né? Muita gente que pergunta, entra em contato com o nosso curso, fala, mas o que muda com o meu paciente? Né? E a gente sempre fala, não, muda primeiro com você. Mas eu acho que muda no âmbito pessoal e muda na percepção do seu lugar como terapeuta. Né? Uhum. Qual é o nosso papel com aquele paciente e qual é o papel dele. Né? E não no papel dele de a responsabilidade é dele, não de respeitar o processo dele, né? Respeitar a individualidade dele, respeitar o momento, o tempo dele, e que a gente é um acompanhador desses pacientes durante esses processos. Né? Isso nos coloca em outro lugar, mas ao mesmo tempo, isso que você comentou é verdade, né? A gente tirar essa capa de salvador da vida dos outros, né? É um processo difícil, porque isso, de certa forma, dignifica a nossa profissão, dignifica os nossos atos, né? Aham. Somos salvadores, a gente viu as campanhas justas, merecidas com os profissionais de Uhum. saúde que estavam na linha de frente, mas assim, o quanto isso também Nos torna um desvaloriza. sentido, né? É, torna um sentido, né, para essas pessoas. Ativa o programa de Meso Novo. É. Mas o que eu acho muito interessante também hoje na minha prática, assim, bom, como fisioterapeuta osteopata, é claro que a maioria dos pacientes que chegam são com sintomas musculoesqueléticos, né? Infelizmente, ainda procura osteopatia por sintoma musculoesquelético. É, a sua, a sua maioria é coluna. Mas o que eu achei muito interessante, assim, que mudou na minha percepção, nesse entendimento aí da fase em que o paciente se encontra, né? Se ele está tendo as recaídas, se ele está na fase ativa. Mas principalmente aqueles pacientes que chegam nas crises agudas, né? Porque isso é muito fácil você identificar que é um processo já ali, né, resolutivo, assim, quando você, claro, faz os testes, identifica que tem uma relação ali, né, com um determinado nível da coluna, os testes neurológicos, né, positivos, tudo mais. Testes neurais, melhor dizendo, né, ortopédicos neurais. Mas o que eu acho interessante é que a forma com que a gente percebe isso e passa para o paciente, e essa tranquilidade, e ele entender que ele está passando por um processo. É claro que não é tão mental, né? E eu procuro, uma das coisas que eu aprendi é não tentar explicar muito, mas tentar me conectar com ele, e o meu posicionamento e a minha atitude o tranquiliza. Tá? E tranquilizá-lo de que em algumas semanas isso tende a melhorar.
E aí eu identifico muito o perfil do paciente, né? Tem pacientes que são mais assim, querem realmente entender, precisam de dados objetivos, né? E aí eu me adapto àquele paciente. Então, existem pacientes que eu, inclusive, cito esses estudos, porque eu sei que é um cara, né? É um engenheiro, é um cara matemático, um cara que quer... Já teve um até que eu cheguei a mostrar o gráfico do estudo, né? Mas para ele conseguir realmente acalmar aquele animal interno. E existem outros que eu dou o devido amparo, eu dou o suporte, né? Seja aí marcando ele mais de uma vez na semana, né, para deixá-lo mais tranquilo, mais em paz, o que acaba sendo raro, mas eu adapto para cada um. Não existe uma Entender o receita. universo de cada um, né? É, Onde cada um isso, porque está, eu né? percebi que eu, em alguns casos agudos, deixar uma semana até a próxima sessão, ele pode se sentir desamparado, entendeu? E o que eu percebi, né, no mundo que a gente vive, é o tempo suficiente dele também encontrar um amigo ou encontrar um outro profissional com uma visão diferente, né? E ele nos vendo com uma frequência maior pode dar essa tranquilidade, pode dar esse suporte, ok? Como eu disse, não é uma regra, mas eu percebi que em alguns casos vale a pena isso. E uma coisa que eu percebi também é que você comentou do espaçamento, né, de 15 dias. Eu percebi também que quando a gente comunica ao paciente que vai espaçar a sessão, isso de certa forma empodera ele. E ele fala, né? Se ele está me passando, é sinal que eu estou melhorando, é sinal que realmente eu posso, não tenho essa necessidade, essa dependência de continuar vindo semanalmente. Então, isso, de certa forma, o valoriza, né? Ele se sente valorizado por isso, e aí entra tudo nesse processo, né? Exato. Umas reflexões aí. E eu comecei a falar muito isso com os pacientes, né, de marcar para frente, mas ao mesmo tempo eu tinha uns horários onde ele poderia voltar naquela data tal. Né? Então ele queria, pô, mas eu vou ficar 4 semanas, cara, não dá para eu te ver em 2 semanas. Eu falei, cara, mas você não precisa. Mas se você quiser, eu vou deixar o horário aqui marcado. A Uhum. gente vai ligar antes, porque ficava uma fila de espera quando eu vou para o Rio, ficar ligar antes só para dar tempo de remanejar. Mas se estiver tudo bem, confia, né? E eu acho que essa é a questão do andar ao lado do paciente, né? Não é É. ficar eu lá em cima e o cara lá no abismo, eu falo, vem por aqui, Uhum. sobe, pula, você É. pode. E ao mesmo tempo ir percebendo o que limita, né? Onde estão as limitações para evoluir, Uhum. o que ele pode olhar, né? Muitas vezes essa coisa de falar a verdade ou falar o sentido biológico, as pessoas pegam e jogam um facho de luz na cara de uma pessoa e vomitam umas coisas onde não tem nenhuma capacidade Uhum. de lidar com aquilo. Isso não leva a lugar nenhum, né? As pessoas falam, muitos bruscos com a gente, falam, cara, agora eu estou entendendo onde é que vai esse conhecimento. Porque eu aprendia isso e não sabia o que fazer com isso com o paciente. Uhum. Né? Porque está na antiga perspectiva de que eu tenho que resolver o problema dele. Uhum. Né? E de que ele tem que resolver na hora também, né? Porque eu E de que falei. existe algo para ser resolvido, né? Isso É, também já é um questionamento, né? não, e o fato assim, não, eu já falei para ele o sentido, é a responsabilidade dele, ele tem que resolver, né? É, Então, aí a necessidade de cada um também aplicar em si, entender, e aí, eu acho que aquele curso da Simona, putz, ele me deu uma, eu diria que ele potencializou ainda mais essa percepção, né? Do quanto faz necessário a gente também se conectar e se entender melhor com o nosso animal interno e respeitar o tempo de cada um, né? O paciente tem o tempo dele. Não é por eu já ter exposto a ele ou dado as devidas ferramentas que ele vai conseguir em 3 semanas resolver, né? sim. Não é bem E o por nosso aí. papel nisso tudo, né? Tipo, o Heringer fala disso também, você só pode dar o que você tem, né? Uhum. Então não adianta eu querer só falar para ele o que ele tem que fazer se isso não é um processo meu, né? Um processo em que eu
domínio, e isso é muito legal porque leva a um desenvolvimento nosso a partir desse conhecimento. Então, o que a gente fala que esse conhecimento permite o paciente desenvolver, mas antes disso permite a gente, né, a desenvolver muito e olhar o nosso lugar dentro dessa posição de ajuda, de amparo profissional que a gente escolheu. Ô Vini, voou aqui, estamos chegando meio Boa. que para o final, só dar uns recadinhos aí senão o Rodriguinho puxa a orelha. Porra, moleque, você terminou e não falou isso, não falou aquilo. Então, primeira coisa, galera, o presencial com o Luiz Felipe, a gente alterou a data, né, por conta dessas questões todas de voo e tudo. A data mudou para 19 a 23 de novembro, né, todo o pessoal que já estava inscrito já foi comunicado. De que a gente vai ter, com os alunos que já fizeram com a gente vai lançar uns novos webinários aí com o Luiz Felipe online, aqueles que a gente já fez sobre constelações territoriais e etc. Vai ter de doença respiratória e introdução às constelações cerebrais também, onde a gente vai dar uma aprofundada nisso. Quem tiver interesse no curso online de introdução, embora esteja com as datas esgotadas, manda e-mail lá para o Rodriguinho para a gente ver a necessidade quando abrir uma nova data, para a gente já organizar no calendário isso. Esses são os recados. Agora vamos ficar à vontade, eu acho que tem mais uns 5, 6 Mas sabe o minutos. que é aí. legal comentar também, Por favor. para quem está tendo contato aí pela primeira vez ou ainda não acompanhou a gente, mas quem quiser mais informação tem no nosso site, que é o 5leisbiologicas.com.br. O Rodriguinho postou em algum momento da live. Aí está o e-mail dele também para quem tiver dúvida. No nosso site vocês conseguem ver também o link para acessar a 5LB Magazine. O Rodriguinho comentou também aí embaixo em algum momento da live. Tem textos muito interessantes. Alguns, inclusive, que aprofundam um pouco mais em alguns temas que a gente abordou aqui hoje. E também pelo site vocês conseguem encontrar o livro do Mark Pfister, da Simona Sela, que é esse daqui, ó, que é o primeiro livro de língua portuguesa sobre as 5 leis biológicas. E também a revista da 5LB Magazine, que ficou muito interessante. Então, quem quiser se aprofundar, tem toda essa literatura aí para acessar. Acho que hoje em dia aí, o nosso papel meio de levar isso para frente, poder chegar a mais gente. Hoje em dia a gente já tem muitas referências, muitos textos, muita possibilidade de acessar esses conteúdos, né? Lembrar que esse livro que o Vini mostrou é um livro pequeno, é um livro para o usuário, para quem quiser se beneficiar disso, não é um livro pesado, nem de muito conteúdo e etc. Esse está vindo, está saindo do forno, né, Luiz? O seu livro aí das 5 leis biológicas, o Luiz Felipe está terminando, e aí a gente não vê a hora de trabalhar nele para oferecer ele em português. Esse do Luiz vai ser assim, ó. Pelo tempo que ele tá chocando isso aí, cada vez vai incluindo uma coisa, vai ser gigante. E pela riqueza de detalhes também, né? Sim. A prévia que ele já mostrou pra gente, ele traz informações e bem aprofundadas e correlacionando também com a literatura tradicional médica, né? Até para ajudar nesse intercâmbio entre as duas. Isso. E uma coisa que eu ia comentar também, está saindo aí do forno, a Márcia e o Rodriguinho que estão em Búzios aproveitando, mas o Bruno está lá também, está editando os vídeos do Ingmar, uma série no YouTube muito legal de 7 vídeos que a gente traduziu, de A Doença é Outra Coisa, explica de maneira rápida, clara, com exemplos, ele fez uma síntese muito legal, e com 7 vídeos de 7 minutos em média, cada um, 6 minutos, as pessoas podem passar esse conhecimento para outros e irem cada vez mais cutucando as pessoas, né, se conhece, né, e apresentando uma outra perspectiva. Essa sequência de vídeos é interessante porque ele é naquele formato storytelling, né, com animação, então ele é muito rico, né, de conteúdo, mas também ele é convidativo e é uma linguagem bem fácil. E então, até para
indicar para pacientes, indicar para familiares, para um público leigo, assim, em geral, vem com essa intenção também. Isso aí. E sugestões para lives, nos avisem, a gente vai meio que trocando, alternando, assim, provavelmente a gente vai fazer uma outra sobre tema específico, depois outra com experiência de outro pessoal que fez a formação, o que isso mudou, como conseguiu aplicar, o Jair vai ser provavelmente o próximo aí nessa pegada de troca de experiência, de o que mudou na sua perspectiva. Jair é pediatra, um cenário muito legal de poder atuar com isso, né? Porque consegue atuar na família, num momento muito decisivo, de que muda muita coisa na perspectiva. Então, acho que a gente vai pegando a manha disso aqui, o que for interessante, puder nos ajudar aí com sugestões, a gente Até vai contando um organizando. pouquinho, o pessoal Ô, da Fê, nossa... Fer, tudo bem, Fer? Mas abrindo o jogo com o pessoal mesmo, a gente fica numa situação, né, André? Tipo, o que a gente vai falar, o que a gente pode apresentar, foca em sintoma, não foca, deixa um tema mais aberto. Então, até abrindo um pouco a nossa vulnerabilidade aí, ajudem a gente, sim. deem sugestões, vê o que vocês mais interessam. E às vezes vem sugestão de tema de patologias, né, onde requer um conhecimento prévio, uma abordagem grande, para também não passar isso. Isso aqui não é um jogo de adivinhação do que está se passando com ele. Existem muitas variáveis, muito diagnóstico diferencial, muitas possibilidades, e que muitas vezes aqui numa live não dá para abordar totalmente, né? Alguns temas requerem um peso. Por exemplo, o próprio doenças respiratórias que nos foi pedido, a gente falou, pô, vamos montar um webinar com isso, que precisa de 3 horas de explanação, de rever conceitos, de um nível prévio para poder entrar nesse conhecimento, uma forma de apresentação, que é o que a Que gente aí está. junta a megalomania com a mitomania, entendeu? Aí tem que... É uma live de uma semana para poder falar. Exatamente. Não, mas é que a gente fica com... A gente pensa muito, né, na forma que as pessoas podem receber, no cuidado, porque jogar de qualquer forma pode ser interpretada de outras maneiras, né, André? E acho que, assim, principalmente quando ela chegou no Brasil, ela acabou sendo passada dessa forma, assim, E né? não só no Brasil, Limitada. né? Acho que toda a história desse conhecimento já nos trouxe a possibilidade de olhar e tomar algumas lições, né? Aham, E fazer outros caminhos. exato. Bom, mas acho que já está caminhando para os finalmente. Agradecer aí a presença de todo mundo, nossos alunos aí da formação. Estamos Agradecer o preparando coisa Rodriguinho. legal. 1 minuto e 50. Estamos preparando coisa legal aí pro curso introdutório que vamos fazer. Inclusive, né, Vini? Vamos se reunir, terminar dessa live e trocar uma ideia rápida sobre isso. Vamos. Né? Cláudia, Luiz, obrigado por terem participado, aparecido. Todo mundo que veio. Tem 1 minuto e meio restante, mas a última vez faltava esse 2 minutos e cortou o Luiz no meio. Então, participe aí, dá uns feedbacks para a gente conseguir entender aí o que estamos fazendo, como é que a gente pode ajudar, a trazer mais desses conhecimentos aí para mais gente. É isso, Vini. Brigadão, meu Bom, irmão. vou aproveitar aqui, né, e dar os parabéns aí a todos os amigos. Hoje é Dia Nacional do Amigo. Então, a todos os amigos nossos aí, em especial meu amigo Xexé, que eu me segurei na live de hoje para não falar Xexé. André, então, meu parceiraço, Rodriguinho, todo mundo aí que tá, Gabriel. Grande Hoje abraço em a todos os dia, cara, já amigos. virou bagunça. O sobrenome já Um abraço para o Luiz, para a Cláudia. E 15 a live vai segundos. ficar gravada. Isso bem verdade. Vamos deixar aqui gravado. Outros profissionais, outras pessoas que têm esse questionamento aí, acho que o conteúdo permite chegar a algumas percepções e ver se é esse o caminho que cada um quer seguir. Então, beleza. Valeu, Vini. Vamos Valeu. falar agora. Um abraço, Valeu, André. gente. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal.